Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal e nesta aula especificamente a gente vai falar sobre a fórmula de Conte-Cs no plural. Aqui no nosso canal a gente já abordou sobre a fórmula de Conte-C especificamente no singular, mas nesta aula específica a gente vai trabalhar com mais condições. É onde o registro é procurado, né, a quantidade de registros, onde precisa atender a duas ou mais condições específicas para ser considerado na contagem. Se você não sabe como utilizar a fórmula de Conte-Cs, eu sugiro que você nos acompanhe até o final dessa aula para poder aprender a aplicar no seu dia a dia e também na sua empresa. Então vamos lá! Então vamos lá pessoal, vamos diretamente para a nossa aula de fórmula de Conte-Cs, onde eu vou aplicar aqui na prática para que vocês ganhem esse conhecimento. Antes de colocar na prática, é importante contextualizar a fórmula de Conte-C, que o objetivo dela é fazer a contagem de registros que estão nesta condição. Que condição é essa? Condição 1, que precisa estar na cidade de São Paulo, e condição 2, que precisa estar na UFSP. Somente atendendo a esses dois critérios, o Excel vai considerar ele na contagem e vai contar o registro 1, 2 ou 3 que esteja nessa condição específica. Então, basicamente, o nosso objetivo aqui é fazer a pesquisa na nossa base de dados aqui e contar quantos registros estão nessa condição de São Paulo SP. Com isso, a gente vai poder exemplificar para o nosso gestor quantas lojas, tendo em vista aqui, a cada registro aqui significa uma loja da nossa empresa, a gente vai poder dizer para o nosso gestor quantas lojas existem abertas na nossa cidade de São Paulo, na UFSP, e na cidade de Búzios, na UFRJ. Então, este é o objetivo dessa aula e você vai explicar aqui como que faz isso na prática. Para a gente já colocar aqui diretamente na prática, a gente vai ver aqui, Excel, exiba para mim o resultado da fórmula de Conte-Cs, porque a gente vai precisar colocar dois critérios. Se fosse apenas um critério, a gente poderia usar o Conte-C no singular, que já tem um vídeo dele desta aula de Conte-C singular no nosso canal. Se você tiver curiosidade de aprender, pode ir lá. A gente vai então aqui utilizar Conte-Cs, onde é dois critérios ou mais. Essa fórmula é bem simples, o Excel já pede o primeiro critério para você informar para ele ir acumulando os outros demais critérios. Você não precisa informar a base de dados e nem nada especificamente. Ele já vai precisar pedir apenas os critérios para ser considerado uma contagem. Então ele vai olhar a planilha inteira no todo e tudo que tiver nessas condições dentro dessa tabela, né, onde a gente vai especificar a região da tabela e vai ver se atender os dois critérios, ele vai contar ou não. Então, Excel, o critério 1 para ser considerado uma contagem para mim, eu quero que você vá na tabela de lojas, na coluna de cidade, especificamente da cidade, e veja nessa coluna de cidade aqui, que você já reconheceu, nesta área denominada, veja se existe algum registro escrito como São Paulo, que esteja na cidade de São Paulo. Então, esse é um primeiro critério a ter que ser atendido para ser considerado uma contagem. O segundo critério que precisa também ser atendido, Excel, é que você vá na minha tabela de dados e vai na coluna especificamente sobre a UF. E na UF precisa estar escrito na célula J4, que é o que está escrito SP na nossa célula. Se a gente colocar ponto e vírgula, ele vai pedir o terceiro critério, o quarto critério, o quinto e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar apenas com dois critérios aqui para exemplificar. Fecha parênteses, fatiou, passou, ele traz aqui o resultado de 2. 2 porque a gente tem São Paulo SP aqui e São Paulo SP aqui. Então, ele dentro dessa área que a gente denominou de critérios, ele apenas encontrou duas linhas, né, que está nessa condição. Perfeito? Se a gente tem aqui Campinas SP, que não atende o critério, os dois especificamente, porque aqui está em Campinas. Se a gente mudasse aqui para São Paulo, ele já vai reconhecer uma terceira área, uma terceira loja aberta na região de São Paulo SP e já vai automaticamente avisar o seu gestor que na cidade de São Paulo agora temos 3 lojas. Tá legal, pessoal? Esse é o objetivo da fórmula de Conte-C e para que a gente pegue bem a prática dessa fórmula, a gente vai fazer aqui sobre Búzios também. Então, Excel, conta para mim também quantas lojas tem na cidade de Búzios, na UFJF.
RJ, tá? Então, para isso, eu quero que você execute a fórmula de CONTE-CES, que eu preciso que você avalie 2 critérios para mim. Um dos critérios é ir na tabela de lojas, na coluna de cidade, e comparar se na cidade existe, dentro desses ninhos de cidade, né, dentro de toda essa área, existe a cidade de Búzios. E o segundo critério que eu quero que você avalie, e que além de estar na cidade de Búzios, eu quero que seja a cidade de Búzios do estado do Rio de Janeiro. Então, vai lá na nossa tabela de lojas e vai considerar a UF como critério. E eu quero que esteja como RJ, que é o conteúdo da nossa célula J5. Fecha parênteses, fatiou, passou. Então, ele já traz automaticamente quantas lojas existem na cidade de Búzios e na UF Rio de Janeiro. Aqui a gente já tem só Búzios. Se a gente mudar aqui a cidade de Niterói e mudar para a cidade de Búzios, por exemplo, ele já vai considerar aqui automaticamente uma segunda cidade, uma segunda loja aí que foi aberta e vai ser considerada na nossa contagem. Então, isso é bastante utilizado para passar essa informação, como de exemplo, quantidade de lojas abertas. Mas pode ser utilizado em vários outros critérios. É importante saber que existe uma fórmula que você pode aplicar quantos critérios for necessário para que você faça uma contagem. Tá bom, pessoal? Esta foi mais uma aula do nosso canal. Espero ter ajudado bastante e nos vemos nas próximas aulas por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.